todos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí falando dos tecidos conjuntivos, só para a gente finalizar falando do conjuntivo do tipo sanguíneo, e aí a gente já vai entrar no contexto da imunologia. Esses dois estão bem ligados aí, tá? E aqui a gente vai ver algumas referências aí ao mundo geek, alguma coisa assim, mais à cultura pop, só para poder dar uma contextualizada na aula. Então, falando do tecido sanguíneo, falando do sangue em si, ele tem ali a presença de alguns pigmentos. Esses pigmentos vão ajudar no transporte de gases. Então, no caso dos seres humanos, nosso sangue ele é de cor vermelha, pela presença da hemoglobina, que vai se unir ao sal mineral ferro, que vai atuar ali no transporte de oxigênio. Então, esse ferro ele confere a cor avermelhada ao sangue. Você tem alguns moluscos e crustáceos com o sangue de cor azul, pela presença ali da hemocianina. E essa hemocianina vai ter essa cor azulada por estar associada ao cobre. Então, ferro confere cor avermelhada, no caso, nosso sangue, e hemocianina, cor azulada devido ao cobre. Alguns outros animais vêm sendo descobertos aí com o passar dos anos, e você tem regiões no fundo do mar que são desconhecidas ainda, e você já consegue ter algumas espécies ali que possuem sangue de cores diferentes, como cor verde e cor violeta. E falando aí um pouco da cultura pop, a gente tem aí a série Star Trek, Jornada nas Estrelas, onde o Spock, um dos personagens principais ali, ele possui o sangue de coloração verde. Se a gente parar para pensar, mas isso é ficção, o cara vai ter sangue verde, que negócio é esse? Na verdade, você pode ter essa coloração esverdeada no seu sangue também, pela utilização de medicamentos à base de enxofre. Então, utilização prolongada e contínua de medicamentos com base no elemento químico enxofre, no sal mineral enxofre, você pode ter o acúmulo dessa substância no sangue, dando a você uma coloração esverdeada lá no seu sangue. Então, pode acontecer também na vida real. Quando a gente fala do tecido sanguíneo, a gente tem ele aí dois componentes principais, plasma e elementos figurados. Esse plasma ele vai ser responsável ali, principalmente pelo transporte de substância. Vai ser composto ali, basicamente por água e sais minerais, e ele vai ter uma função ali, muito grande de transporte de hormônios, de substâncias, de gases, de metabólitos. Tá? E você tem também nesse tecido sanguíneo elementos figurados ou elementos figurados. Tá, mas por que não é célula, professor? E sim elementos figurados? Porque você tem componentes daquele tecido sanguíneo que não são células inteiras, são fragmentos de células. Quando você fala das hemácias, são células, mas são células sem núcleo, ou seja, ela perdeu o núcleo no seu amadurecimento para poder ter o transporte de oxigênio mais ativo ali no seu corpo. Então, quem que a gente vai ter nesses elementos figurados? Eritrócitos ou glóbulos vermelhos, tá? Ou as hemácias, como a gente costuma conhecer, leucócitos, que vão ser as células brancas, tá? E aí você tem leucócitos mesmo, e você tem os linfócitos, e plaquetas ou trombócitos. São essas plaquetas que não vão ser células inteiras, elas vão ser fragmentos de células maiores, chamadas de megacariócito. Então aqui eu coloquei na imagem para vocês um osso longo ali, que é justamente onde você tem a medula que vai ser produzida esses elementos figurados. E aí você vai ter células totipotentes ou pluripotentes, que vão ser células que têm uma capacidade muito grande de se diferenciar. Então ela pode se diferenciar em duas linhagens. Linhagens mieloide, vai dar origem às células vermelhas, células de defesa e plaquetas. E a linhagem linfóide, que vai dar origem aos linfócitos. Essa linhagem linfóide ela é produzida na medula óssea, mas ela é amadurecida no timo, nos órgãos linfóides. Tá? O timo fica nessa região aqui do osso externo, na parte frontal do nosso peito, e ali onde você vai ter o amadurecimento desses linfócitos. Então aqui uma imagem mais ilustrativa, onde você tem células tronco embrionária totipotente, podendo se diferenciar em
linhagem linfóide, que vai ser amadurecida no timo, linfócito B, linfócito T. Esse tipo de célula vão ser responsáveis por produzir anticorpos, por destruir vírus, agentes invasores, ou destruir células que têm aqueles agentes invasores. E do lado mieloide, você vai ter aí, se diferenciando em hemácias, células vermelhas, plaquetas, que são fragmentos de células maiores, chamados megacariócitos, e os glóbulos brancos, como basófilo, eosinófilo, neutrófilo. Esses aí, cada um vai agir no seu tipo específico, ou infecção bacteriana, ou infecção por parasitas mesmo, como verme, cada um vai ter a sua função. E a gente tem o monócito. E aqui só uma imagenzinha de um tubo de sanguíneo, você tem o plasma e você tem células brancas e plaquetas e as células vermelhas que estão aí em muito maior quantidade. E células brancas são aquelas células de defesa. Você tem os leucócitos e você tem os linfócitos. E no plasma você tem água, íons, vitaminas, proteínas, nutrientes, gases, tudo aquilo que vai ser carregado dentro do seu corpo. Já que a gente está falando de tecido sanguíneo de células de defesa, a gente tem um desenho que é das antigas, chamado Osmosis Jones. Então, o nome já é um pouco sugestivo. Osmose é um tipo de transporte celular, tá? É um transporte passivo, onde não há gasto de energia, tá? E é a passagem dos líquidos. Então já tem um nome aí bem para a área das ciências biológicas. Então no desenho você tem o Osmose Jones, que é esse de azul, que ele é uma célula do sistema imune, e ele vai ficar ali realmente passando pelo corpo daquele garoto, né, que é o Frank, que se infecta com vírus. Ele vai ficar ali caçando aquele vírus durante o desenho. Claro que surgem outras situações, enfim. E você tem o Drix, que é esse em vermelho ali, que parece um robozão, que ele é um medicamento. Podem ver ali que ele parece meio que uma pílula, e os dois ficam atuando em conjunto aí, tentando deixar aquele corpo saudável. Então, uma dica aí para vocês assistirem, Osmose Jones. Então, já que a gente está falando do contexto de imunidade, a gente pode ter o nosso sistema imune dividido em dois: imunidade inata e imunidade adquirida. Quando você fala de imunidade inata, é aquela que já nasce com você. Ela é bem generalista e ela não forma memória imunológica. Então, você se infectou, ela já vai tentar agir de qualquer forma, de uma maneira bem desenfreada, bem generalista mesmo, para poder combater aquele micro-organismo. Então, qual a função? Bloquear a entrada de micro-organismos, eliminar ou impedir o crescimento daquele micro-organismo depois que ele já entra no seu corpo. E ele também vai ter uma função muito importante, que é de ativar a resposta adaptativa, que a gente vai falar daqui a pouco. E a gente pode ter essa imunidade inata dividida em duas: barreiras químicas e barreiras físicas. Barreira física, obviamente, o principal aí que a gente tem, que eu comentei na videoaula sobre tecido epitelial, é a pele. Impedir passagem de micro-organismos pela pele. Por isso que elas são células tão justapostas, tão unidas. Ela forma uma barreira que não deixa com que o micro-organismo penetre na pele, a não ser que você tenha um ferimento ou algo do tipo. Trato gastrointestinal também vai ter essa função. Trato gastrointestinal é região respiratória, genital e urinária. Então, trato respiratório, trato genital e trato urinário. Vão ser regiões ali que vão formar barreiras mesmo, tá? Principalmente pela presença de tecido epitelial, impedindo a passagem de micro-organismos. E você pode ter barreiras químicas, como os sucos gástricos que a gente produz lá no nosso estômago para poder digerir o alimento. Ele também pode servir ali de certa forma imune, matando algum micro-organismo que esteja presente naquele alimento. E quando a gente fala do muco, produção de muco pelo corpo, você tem ali no trato respiratório e gastrointestinal. Então, a formação ali a liberação de muco na região do nariz, formação da famosa meleca, é devido ao quê? Ao acúmulo desse muco que vai agir como se fosse uma cola grudando nos micro-organismos. Então, é uma espécie de barreira química. E a gente tem a presença de um tipo celular muito importante na imunidade inata, que são as células fagocitárias. Fago significa comer. Tá? Então, são células que vão englobar aquele micro-organismo e vão comer ele. Tá? E após esse ato de comer, ela vai liberar fragmentos daquele micro-organismo que poderão ser utilizados para a formação de uma resposta imune. Tá? Então, a gente tem os neutrófilos e os macrófagos. Eles têm a capacidade de fagocitar o patógeno, ou seja, comer mesmo.
Então, aqui um exemplo das barreiras naturais. Né? Quando você tem associação de neutrófilo mais macrófago, você tem o que a gente chama de natural killer, que são células que vão ali agir naquele primeiro momento, tentando englobar aquele micro-organismo e destruir ele de qualquer forma. E aqui embaixo coloquei um GIF para vocês. Os neutrófilozinhos lá avistam o micro-organismo, fagocitam ele, depois eles explodem, se matam, morrem, tá? São destruídos, e você tem a liberação de pus. Então, quando você tem um ferimento e você tem uma inflamação e liberação de pus, o que aquilo quer dizer? Tem micro-organismos querendo entrar naquele seu machucado, ou que já estão ali, mas os neutrófilos estão englobando e fagocitando eles, liberando o pus, que é aquela substância amarelada que geralmente é presente em ferimentos inflamados. E a gente tem também a imunidade adaptativa, que vai ser aquela que forma a memória imunológica e ela é altamente específica. Ou seja, o teu corpo vai saber lutar contra aquele vírus daquela forma. Ele já vai ter todo um suporte de armas, digamos assim, já vai ter toda uma resposta imune específica para aquele cara. Então você vai estar formando imunidade adaptativa aí durante toda a sua vida. Tá? Então, são reações especialistas a cada patógeno. Então, mais uma vez, quando você entra em contato com o micro-organismo e aquelas células da imunidade inata destroem aquele micro-organismo, elas vão liberar antígenos, ou substâncias que são capazes de ativar a memória adaptativa. Por isso que os dois andam em conjunto. Por isso que eu falei que na imunidade inata você tem a ativação da memória da imunidade adaptativa. Então, esses antígenos vão ser apresentados pelas células da imunidade inata aos linfócitos. Então, você tem a liberação daquela substância, daquele antígeno. Esse antígeno ele é sequestrado e a célula dendrítica fala assim, linfócito, vê o que é isso aí e vê o que você pode fazer. Aí ele vai lá e mete bronca. Então, aqui a gente tem um exemplo ali da resposta em relação às horas, ao tempo. Então, a imunidade inata ela funciona ali de 0 até 12 horas depois da infecção, que é o tempo justamente de quê? De você ter liberação de antígeno, você ter as células fagocitando, liberação de algumas substâncias químicas, como os antígenos, que vão ativar a memória adaptativa, a imunidade adaptativa. Então, você tem o linfócito B lá, ó, o linfócito B ele já está com alguém ali colado nele. Então, o linfócito B ele já teve contato ali com o antígeno. Ali, ó, o micro-organismo entrou e agora ele já está em contato com o linfócito B. Esse linfócito B ele vai ser responsável por produzir os anticorpos. Então, já vai começar a liberação de anticorpos. Esses anticorpos vão se ligar ao micro-organismo, ao antígeno, e vão destruir ele. Ou você pode ter os linfócitos T. Os linfócitos T eles destroem o micro-organismo, ou eles destroem as células que estão infectadas com aquele micro-organismo. Então, vão ser dois tipos de resposta imune bem específico. Você vai ter um anticorpo para catapora, um anticorpo para rubéola, um anticorpo para cachumba. Cada anticorpo ele é específico para cada infecção. E essa imagem aqui é mais mostrando o contexto todo que a gente viu até agora. Então, você tem as células que vão dar origem, tá? As células totipotentes, aquelas que vão ser diferenciadas nas duas linhagens, mieloide e linfóide. Então, olhando para linfóide, lá no finalzinho, você tem a produção de quê? Linfócito B, linfócito T, que são os linfócitos, e você vai ter o plasmócito. E você vai ter o plasmócito que vai agir naquela resposta inflamatória. Tá? Aqui a gente tem os granulócitos, a gente tem os basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monócitos, tá? Que vão ser células também de defesa. Do lado de cá, quando a gente fala da mieloide, já da questão dos trombócitos ou das plaquetas, a gente vê que ele é uma célula bem grande, como eu falei para vocês, o megacariócito, que vai se fragmentar formando as plaquetas. E os glóbulos vermelhos que vão ser formados lá através do mecanismo de eritropoiese, que é a formação de células sanguíneas. Então, aqui é só um panorama geral falando mais especificamente do linfócito B. Então, aqui a gente tem uma imagenzinha assim, bem ilustrada, né? Você tem a célula apresentadora de antígeno, pode ser um macrófago ou uma célula dendrítica, apresentando um antígeno, ou seja, um fragmento, aquela substância que vai indicar para o linfócito T produzir uma informação que vai ser utilizada pelo linfócito B para a produção de anticorpos. Então, você tem toda uma escala
toda uma cascata de informações até chegar à produção de anticorpos. Então, quando são ativados esses linfócitos B, eles passam a produzir proteínas conhecidas como anticorpos, né? Então, esses anticorpos eles vão se ligar ao patógeno ou à toxina, porque você também pode ter anticorpos contra determinada substância e neutraliza aquela substância ou aquele patógeno. E essas proteínas estão circulando pelo seu corpo, presente em mucosa e na corrente sanguínea em si, tá? No sistema circulatório. E o linfócito T, tá? Que ele é responsável pela imunidade celular. Então, quando aquele micro-organismo ele entra numa célula e ele começa a utilizar daquela célula para se reproduzir, o linfócito T vai lá e destrói tudo. Ele não quer nem saber. Ele não vai agir só no micro-organismo. Ele vai pegar aquela célula e vai destruir ela, destruindo também o micro-organismo. Então, ele leva tudo embora. Ele é mais agressivo, digamos assim. E aqui uma brincadeira, né, com aquela pintura super famosa lá na Capela Sistina. Você tem aí Capela Cisteína, a apresentação do antígeno. Então você tem as células dendríticas apresentando aquela substância para os linfócitos e os linfócitos aí vão produzir os anticorpos ou a resposta específica que couber ali no momento. Aqui a gente tem uma representação em GIF, né, em vídeo, desse sistema imune. Então, nesse primeiro caso aqui, você tem as células azuis englobando o patógeno, que são as células verdes, tá? Ela englobou, aí ele libera o antígeno, que vai ser reconhecido pelo linfócito, e aí você tem a liberação dos anticorpos com a destruição dos patógenos. E desse lado de cá, a gente tem uma resposta imune ali, bem generalizada, causada ali pela infecção de um verme, de um eumino. Então esse vídeo aí está muito acelerado mesmo, isso aí demorou horas, e você tem um acúmulo de células de defesa em volta daquele agente infectante, né, causando a destruição dele. E dentro desse contexto de imunidade, a gente pode falar também de imunização passiva ou ativa. Tá? A imunização passiva é aquela que não forma memória. Ela age de maneira muito rápida, ela independe do teu sistema imune. Então acontece de que forma? Transferência de anticorpos direto, ou através de soro, ou através da amamentação, no caso das mulheres quando estão amamentando o bebê. Então, em que caso que a gente usa esse tipo de imunização? Acidente com alguns animais peçonhentos, aqueles que têm mecanismo para injetar o veneno em você. Então, quando você toma uma picada de cobra, de aranha, de escorpião, você tem que correr para o hospital para você tomar o soro contra aquele veneno. Então, vai ser um tipo de imunidade bem incisiva, bem rápida. Vai independer do teu corpo. E quanto mais rápido você procurar aquele medicamento, melhor, maior a chance de sobreviver. E a imunidade ativa. Essa vai fazer o quê? Como o próprio nome diz, ela vai ativar o teu sistema imune a combater determinada doença. Então aí a gente tem vacina e a famosa gotinha também, quando a gente fala das crianças. Então ela vai ensinar o teu corpo a se proteger contra determinado vírus. Você vai ter ali uma sensibilização forçada dos seus linfócitos, preparando eles para responderem àquela doença se entrar em contato com ela futuramente. Então você tem que as vacinas. Então tem vacina contra tétano, sarampo, rubéola, poliomielite. O que essa vacina vai fazer? Ela vai ser composta por fragmentos daquele patógeno, do micro-organismo, ou fragmentos dele quebrado mesmo, ou por ele enfraquecido. Então quando ele entra no seu organismo e você está saudável, você vai conseguir combater aquele agente que te causaria uma doença. Combater ele de que forma? Destruindo, liberando antígeno. Esse antígeno vai ser reconhecido e vai ser produzido ali um anticorpo contra ele. Então aquilo vai ficar guardado. Futuramente, quando você vier a ter contato de novo com aquele vírus, o seu corpo já vai lá e consegue destruir ele. É o exemplo da catapora. Pessoas que tiveram catapora sobrevivem, na maioria das vezes, né? A taxa de sobrevivência é muito alta. E o que acontece? Dificilmente elas vão pegar a catapora de novo, porque o corpo dela lutou contra aquele vírus, conseguiu matar, destruir aquele vírus e guardou a memória de como fazer aquilo de novo. Então, depois, se você entrar em contato com o vírus da catapora de novo, seu corpo já vai lá e tem todas as armas para combater aquele micro-organismo. E como que é feita a produção de um soro? Geralmente você tem a extração do veneno, ali no caso da serpente ali. Esse veneno ele é introduzido em pequenas doses no cavalo, que é um organismo muito forte, tem um sistema imune muito forte, tem um corpo muito forte também. Né? E aí o corpo daquele cavalo consegue
lutar contra aquele antígeno, aquele agente infeccioso, e com isso ele consegue fabricar anticorpos contra aquele veneno, contra aquela substância. Como eu falei para vocês, os linfócitos eles conseguem combater micro-organismos ou substâncias tóxicas. Nesse caso aqui, combater o veneno da cobra, da serpente. E aí o que acontece? Você extrai o plasma daquele animal, você trata ele e aí você consegue utilizar ele para combater futuros contatos com aquela substância. E esse tipo de imunidade ele não confere memória. Ou seja, levou uma picada de cobra, usou o soro. Levou outra picada de cobra, vai ter que usar o soro de novo. Tá? Porque ele não confere memória imunológica. E aqui a gente tem o exemplo da vacina. Tá? Você tem ali parte do micro-organismo enfraquecido. Quando ele entra em contato no seu corpo, o seu corpo reconhece, destrói, produz anticorpos, fica imune. E aí, quando você tiver contato de novo com aquele vírus, você já vai estar basicamente imunizado contra ele. Então, a vacina ela pode ser feita com um vírus destruído ou com um vírus enfraquecido. E esse sim vai te conferir memória imunológica para você ter aquilo guardado na sua memória celular. Então, você vai formar imunoglobulinas que vão guardar aquilo na memória. E aí, quando você precisar de novo, ela estará lá para te ajudar. Galera, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Valeu!